Tô aqui abrindo a live, mas o assunto realmente eu vou trazer mais daqui a pouco. Eu tô abrindo porque eu quero me adiantar, né? E abrir, e as pessoas quando chegarem eu já estar aqui, né, disponível para todos. Quem não vê essa live não precisa se preocupar, né? Ela vai ficar salva aqui. Então, quando vocês chegarem, vocês vão ver que a live, né, tá disponível para todo mundo e essa é a ideia, que a live fica disponível para todo mundo, né? Porque todo mundo tenha acesso a essa live. Eu já vou falando algumas coisas por aqui, né? Até que dê às 7 horas, porque já vou me colocando, né? Aqui é um prazer, né? Trazer essa live. Era um sonho meu, né, ter o café terapêutico, mas eu estava fazendo outras coisas que estavam me dando, assim, estava resultando em trazer pessoas para terapia, eu estava conseguindo chegar nas pessoas como eu estou conseguindo ainda, então estava chegando muita gente para mim e eu tenho também um outro trabalho fora, né, dos meus atendimentos terapêuticos, né, que é a página Liga Transformadora LGBTI+, que ontem tivesse uma live, né, lá na página, né, que eu abri essa live junto com o Rodrigo, e Rodrigo, assim, foi de uma maravilha, a conversa com ele, o conhecimento que ele tem, a forma que ele traz isso é muito linda, né? Tanto de terapia quanto de transexualidade. Assuntos que devam ser falados, colocados em prática, e por isso que eu sempre tenho muita coisa a fazer, então eu fui adiando, né, essa live para que eu tivesse esse tempo que eu estava aqui, eu estava em outro trabalho, né, gente? Para que eu pudesse estar, assim, fazendo, né, outras coisas que eu tinha necessidade, atendendo a pessoa e outra, mas o café terapêutico é, sempre foi muito, é, sempre foi o meu sonho, né? Trazer o café terapêutico, trazer essas lives do café terapêutico. Algumas pessoas podem pensar assim, Marcela, por que café terapêutico? Né? Café terapêutico. Eu sempre amei muito a tomar café, gente. O meu maior sonho é sempre ter um café à minha disposição. Não sou aquela viciada enorme em café, mas eu amo um bom café. O brasileiro não ama, né? Então de manhã todo mundo ama. Alguns não, né? Preferem chá, preferem à tarde um suco, né? Uma vitamina, mas o café, ele é um elemento muito legal, porque o café, ele é estimulante. E a energia que nós temos também é estimulante. Então, quando a energia, a gente fala de energia, né, a gente pode falar que o café simboliza uma energia, né? Ele estimula, ele traz. E com isso, eu resolvi criar essa live, o café terapêutico, com essa substância, como eu sempre digo. O café terapêutico, né? O que? Porque o café é um estimulante, então lembra energia. Então, o nome da live é Café Terapêutico e ela traz outros assuntos dentro da terapia.
eu resolvi trazer essa live porque me vem sempre algumas perguntas terapêuticas que eu vou respondendo ali, né, na mensagem direta, mas sempre essas perguntas são frequentes, elas voltam com outros rostos, né, outros olhares, outras pessoas, e por isso que eu resolvi trazer a live Café Terapêutico, né, o sonho que eu tinha, né, de trazer e ao mesmo tempo trazer para gente aquilo que a terapia tem para gente. A terapia é uma ferramenta que nos auxilia em muitas coisas, nos ajudam em muitas coisas. E uma das perguntas que sempre chegam para mim, sempre estão chegando para mim, é assim: Marcela, quem pode entrar em um processo terapêutico? E aí eu respondo: todas e quaisquer pessoas podem entrar em um processo terapêutico. Não precisa ter aquele grande problema, porque a gente toda semana a gente está vivendo, né? As semanas que se seguem, aí vem o final de semana, aí vem a outra semana, a gente se desestrutura a nossa estrutura energética. Então, às vezes a gente se sente tão cansada que se a gente conseguisse fazer uma terapia uma vez por semana e receber essa energia, talvez não estivesse tão cansado no final de semana, aquilo te tivesse dado aquela força. Então é um motivo para que a pessoa, mesmo que não tenha grandes problemas, estar na terapia. É a força vital sendo sempre ali revitalizada para que a pessoa tenha essa força. Outra coisa que eu quero trazer nessa live é que a terapia é para qualquer pessoa, seja criança, seja adulto, seja idosos, todos podem passar pela terapia. É claro que existe algumas diferenças de uma pessoa para outra na questão de quando a pessoa está passando por um processo terapêutico contínuo. Porque tem aquela pessoa que só quer uma aplicaçãozinha de energia, ele não quer falar sobre ele não quer resolver problema nenhum, ele quer só uma energia. Beleza, aplicamos e está tudo certo. Mas tem aquela pessoa que às vezes quer falar, né? Que é, olha, eu preciso de ajuda com isso ou com aquilo. Às vezes é um problema financeiro, às vezes é um problema de saúde, às vezes é um problema mental, emocional, psicológico mesmo. E a pessoa quer saber aonde ela pode falar na terapia, né, na análise comportamental, no espaço que a pessoa tem para que ela pode assim dizer tudo o que ela precisa. E isso na terapia é muito importante por uma questão: chakra laríngeo, ele é o limpador. Às vezes eu tô com um sentimento assim de impotência lá no plexo solar, né, que eu não sou capaz, né? Ele é que quando está desestruturado nos passa essa impressão. Às vezes ou eu tô com um coraçãozinho triste por um relacionamento que não deu certo, por um amor que não é correspondido, ou porque eu estou sentindo ódio de alguém, estou meio ressentida, e isso sobe e não passa daqui. Sabe por quê? Porque a nosso mental é protegido pelo laríngeo, né? Os chakras mentais que mantêm o nosso mental protegem. Então, isso aqui fica parado aqui. Sabe aquele nó na garganta que todo mundo diz? Exatamente isso. E a pessoa não fala. Não tem com quem falar, ou não quer falar, não tem confiança de falar. O que acontece? Pode acontecer de um descontrole na tireoide. A energia ficou aqui. Aquilo não ficou aqui, aquilo subiu, mas ficou aqui. E quando fica aqui, que problemão, né, gente? Porque todos os nossos chakras abaixo, todos eles que estão desregulados, jogam para aqui as sensações, né? E aí a gente cria uma energia aqui. Então, quando se entra numa terapia, a primeira coisa que eu começo a analisar são essas partes energéticas do nosso corpo: mental, emocional,
poder pessoal, identidade de gênero e sexualidade, que é lá embaixo. Só que eu deixo bem claro, gente, genitália não prediz gênero, tá? É uma energia que nós temos em conjunto com o básico, que é a energia, com o básico e o genético. É ela que prediz quem você é, de quem você tem afetividade, de quem você gosta. É essa energia que faz isso. Então, quem pode entrar num processo terapêutico? Todos nós, inclusive terapeutas, podem entrar num processo terapêutico, porque nós conseguimos nos ajudar. Mas às vezes a gente precisa de um outro para ouvir, né? A gente quer falar, a gente pode contratar um outro terapeuta para cuidar da gente, que é terapeuta, pode procurar um psicólogo, né? Porque nós também às vezes precisamos dessa ajuda, dessa força. Então, terapia, ela é democrática, ela é para todos. E inclusive para pessoas do meio LGBT, né, que muitas das vezes não encontram um espaço que atendas bem, que às vezes não tenha tanto preconceito, que às vezes não a prejulgue porque ela está no meio LGBT, ela flui nessa energia dentro do LGBT, dessa questão LGBT. Então, eu me proponho a colocar para essas pessoas, sabe, quer conversar, precisa se entender, precisa entender com a própria energia, precisa estar em contato com a própria energia, procure a terapia, porque a terapia ela resolve nossos problemas todos, porque ela vai mexer com toda a nossa estrutura energética e mexendo com a estrutura energética, com o mental, né? O que tem no nosso mental que talvez está travando a nossa vida? Que pensamentos a gente anda tendo e todos nós temos às vezes em algum momento um pensamento que é negativo, que nos trava, né? Às vezes vindo de uma crença, às vezes vindo de uma outra questão, mas vem. Então a gente tem que ter cuidado, nós temos que ter cuidado com essa estrutura energética. Ela é como a nossa casa, levantada de tijolinho em tijolinho. Todos têm que estar alinhados. Porque se eles não estão alinhados, a gente não tem uma estrutura legal na vida, sabe? Por exemplo, às vezes, por exemplo, tem pessoas que não têm o básico muito legal, às vezes o básico está meio desestruturado. É a base da nossa casa. Como é que a gente quer que o muro esteja em pé, né? Se a base do muro não se sustentou. Não tem como eu manter esse muro. Eu vou estar caidinha, sem energia, né? O básico não está enviando energia para cima, porque o básico, ele mesmo está com problemas. E aí eu preciso de terapia, né? E o básico, ele nos traz essa força da caminhada, da força física, né? Da vontade de viver, dos exercícios físicos, de esporte, tudo isso é alimentado pelo básico. Se o meu básico não está bom, eu tenho desânimo na vida. Olha só da onde vem a nossa desânimo, desanimada, o básico está com problema. Vamos energizar o básico. Se o genésico ele já vem falando, ele já vem trazendo um domínio sobre, por exemplo, as nossas energias da sexualidade, criatividade, né? E aí entra dentro dessas duas energias a nossa opção sexual. Não é bem uma opção, né, Marcela? Não é bem assim. É a nossa identidade dentro da sexualidade. Vamos falar sexualidade, né? Se eu sou lésbica, se eu sou gay, se eu sou bi, né? Se eu sou pan, tá ali dentro. Então, esse chakra é importantíssimo, porque eu tenho que alimentar ele para que eu possa expressar quem eu sou. Quem eu sou na sexualidade, como eu sou, como eu me expresso, como eu me entendo, né? Eu me entendo como um homem
como um homem gay. Não, eu entendo como uma mulher trans. Não, eu me entendo, né? Existem muitas pessoas de várias formas e de fluências, né, de energias. Então, é aqui no genésico. E o genésico, dentro da sexualidade, da criatividade, ele mantém trabalho, a força para o trabalho e também não só a força, né, mas também a criatividade para os trabalhos com as mãos, que a gente faz com as mãos. Ele também mantém a nossa expressão corporal, né? Eu tô aqui e falo, eu sou muito de gesticular, né, gente? Eles falam que não é bom porque a pessoa presta atenção mais nas mãos, mas é porque o básico, né, tá ali. Então, às vezes, o meu básico, né, começa e eu começo também, né? Então, quer dizer, eu trabalho, né, eu começo a expressar, né, com as mãos. Então, é isso, está no genésico. O plexo solar, que o básico ele está ali no finalzinho da coluna, entre os órgãos sexuais dos ânus, e já o genésico ele se localiza acima dos órgãos sexuais até o umbigo. Acima do umbigo até o estômago, nós temos o chakra plexo solar. Esse daí, ele trabalha com a nossa movimentação pessoal, esse centro de poder, esse chakra. Ele traz para gente uma energia que movimenta tudo no nosso pessoal, a forma com que vamos organizar o nosso lar, a nossa vida pessoal, a forma com que eu trabalho, né? O trabalho está dentro do poder pessoal, a minha profissão, a minha capacitação, o que eu sei fazer, né? Está aí também todas as nossas novas ideias, né? A facilidade de mexer com documentos, com papéis dentro do poder pessoal, a capacidade de adquirir bens do poder aquisitivo, né? Do como a gente vai comandar nosso lar, como vai arrumar, como vai limpar, como vai fazer tudo dentro do nosso lar, também dentro do nosso poder pessoal, como vamos administrar as nossas relações. Então, isso tudo de organização, de administração, está dentro, inclusive o empreendedorismo. A capacidade de empreender está no nosso plexo solar. As pessoas que empreendem têm que ter essa energia equilibrada. Tá? Porque aí ela tem novas ideias, ela tem capacidade para ir em frente nesse projeto de vida que ela está. Né? E pessoas que têm esse chakra equilibrado, às vezes, algumas delas, não é todas, costumam gostar de viagens também, né? Não são todas, mas algumas gostam. Aí acima do plexo solar nós temos o do coração. Esse é o centro da nossa alma. Ele é o quarto chakra, né, do nosso ser e está entre os três de cima e os três de baixo. Os três de baixo, como vocês puderam ver, aproximam da Terra, as características. Esse é o neutro. Ele recebe influências lá de cima do cosmos, como ele recebe influências da Gaia, a Terra. Então, esse chakra é o nosso centro da alma, é onde nós temos o poder curativo e do amor. Esse chakra nos ajuda a amar o outro, a se conectar com o outro através das relações, através do amor ao próximo, nos ajuda a curar o outro. Às vezes a gente deseja tanto que o outro esteja bem e nós temos um chakra equilibrado que a energia vai. Às vezes nós curamos pessoas sem saber, né? Por quê? Porque nós temos um chakra que flui a energia da cura. Né? Nós, terapeutas, usamos muito o cardíaco, né? Que é esse chakra do coração, que ele emana essa energia, né? A energia
de cura que vai junto com a energia cósmica e faz um trabalho legal nas pessoas. E tem a energia do amor, né, que é aquela energia que nos ajuda. Mas esse chakra, quando ele está desestruturado, o que que acontece? O chakra, ele começa a nos permitir a raiva, ódio, ressentimento, né? E às vezes falta de perdão até conosco mesmo. Então, esse chakra desregulado, ele tem essa capacidade aí, então é bom que a gente mantenha ele sempre, né, estruturado, para que essa área da nossa vida de criar relações seja facilitada, sabe? Tem pessoas que têm dificuldade de criar relações, né? É o chakra cardíaco. Precisa-se de mais amor, precisa-se olhar para o outro com mais carinho. É claro que vou fazer uma ressalva que nem sempre a gente vai conseguir nos ligar, não é? Porque às vezes a gente está tão vendo que a pessoa tem uma energia tão ruim que não bate com a da gente, tão tóxica que é melhor, olha, amo você, mas fica aí, né? Eu aqui, às vezes é preciso se afastar, se recuar, sabe? Para nossa saúde e energia equilibrada, né? E aí nós subimos, nós temos o laríngeo, que é aquele que eu falei, que ele não deixa passar nada pro mental, né? Para os chakras mentais. E esse chakra, ele é muito importante, parece que não, que ele está ali só no pescoço, não pega muitos órgãos, é só mesmo o pescoço que é a sustentação da cabeça. Exatamente. O chakra laríngeo é a sustentação do mental. Por isso que ele não deixa que nada passe para o mental, né? Ele está no caminho, ele fala, não, peraí, você não vai passar aqui não, que é zona proibida, né? A sua energia não bate com a daqui não, deixa aqui tranquilo. Então ele segura. Ele é chamado de limpador. Porque quando você fala e desabafa, o que que acontece? Você começa a entrar numa sintonia muito melhor. Porque você começa a jogar para fora, tirar essa energia, e sai mesmo a energia. Então, o laríngeo, ele faz essa sustentação do mental, não deixando nada dos outros chakras que, se tiverem desestruturado, passar para o mental. Porque o mental, ele precisa estar limpo. E olha que não é 100% limpo, porque a gente pensa pensamentos negativos quase que o tempo inteiro, né? Os nossos pensamentos assim, ó, a mil, né? E esse pensamento é energia também, ele sai por aqui e vai embora, né? Pelo mental, pelo o nosso terceiro olho. E aí o nosso terceiro olho, que todo mundo é mais ou menos nessa região, entre as sobrancelhas e no meio da testa, ele é chamado de terceiro olho porque ele é uma visão espiritual, né? A gente consegue muitas das vezes sonhar por causa dele, que ele traz uma imagem do mental através dele, a gente consegue ver o nosso, que está no nosso inconsciente às vezes com o frontal, né? Ele consegue mostrar na tela mental. E o frontal, ele tem uma característica muito incrível que eu amo, tá, gente? O frontal, porque esses chakras, eles fluem a energia para frente como para trás, tá, gente? Esse centro a gente chama de 1 e o outro a gente chama de 2. Aí às vezes é 2A, 2B, né? Conforme a nomenclatura. Então o que que acontece? A gente coloca o seguinte coisa. O frontal, ele às vezes fica muito forte. Às vezes a pessoa tem uma energia do tato vibracional, e esse é o nome que na minha escola de terapia, que eu estudei, a minha primeira escola, né, de chakras, né? Não a primeira, a segunda, que a primeira ainda foi numa casa espírita, eu estudei e veio esse nome, da energia que ele vibra.
essa energia ela vai longe, tanto na frente quanto para trás. E essa energia, como todas elas são cone, elas vão fazendo assim, né? Como um cone rodando, a energia roda, vai fazendo ondas, né, giratórias e vai só aumentando. Então, quando faz isso aqui, a gente, quando está lá na frente essa energia, ela está num arco enorme. E aí ela consegue ler energias longe, como se tateasse com as mãos mesmo e vez. E aqui tem uma energia. Então, às vezes, quando a gente está andando e fala assim, tem alguém me olhando. E aí eu olho para trás, tem alguém me olhando. É a energia do tato vibracional, né, que vai mais longe. Porque as dos ambientes é o chakra plexo solar. Eles não permitem, por exemplo, aqui eu estou num espaço, né, dessa casa. Então, vou sentir a energia daqui pelo plexo solar. Mas o meu frontal pode sentir a energia, por exemplo, de quem eu estou atendendo online, que está lá na Bahia, por exemplo. Né? É o frontal. Então, o que acontece? Ele me permite ver, né? Às vezes também, como ele faz esse arco assim, tem hora que eu estou passando, eu consigo ver pessoas que estão no alto do prédio. Às vezes eu tô passando, tem alguém me olhando, eu olho para cima, tem realmente alguém na janela me olhando. Quer dizer, ele me deu essa sensibilidade, ele me disse, olha, tem alguém te olhando através das correntes eletromagnéticas, é como se fosse um tato mesmo, a energia vai, bate na outra energia e você sente na hora. Né? É como pensamento, né? Eu penso que eu quero mexer a mão e ela mexe imediatamente, né? É meio que rápido. Então, temos agora o frontal. Esse frontal é maravilhoso, gente, porque ele nos liga com energias cósmicas, ele nos liga com todas as outras energias acima de nós. Inclusive o eu sou, né, ou o eu crístico que alguém fala, o eu iluminado, né, que fica acima de nós, que é uma fagulha de luz, a gente não vê, mas ela está ligada a gente. E aí a gente se liga mais acima ao cosmos, né, as galáxias, a gente consegue absorver energia cósmica pelo o coronário, que é esse do alto da cabeça. Né? Esse chakra, ele é muito importante. A gente nem aplica muito, nós terapeutas não aplicamos muita coisa nele, sabe? Às vezes a gente aplica quando é online. Chegar a mão mesmo no frontal, ó, no coronário a gente não faz, porque a gente respeita, porque ali é a coroa da pessoa, é onde a pessoa está ligada com suas hierarquias. Né? Então, quando a gente, por exemplo, faz reiki pessoalmente, a mão começa aqui, porque aqui vai trabalhar toda essa região do tampo da cabeça e automaticamente frontal, mas no frontal mesmo eu não vou colocar. E depois eu venho aqui que eu vou trabalhar esses 5 sentidos que estão no rosto, que é responsável pelo frontal. E assim a gente vai fazendo esse trabalho que vai melhorando as pessoas. Né? E em que ocasião eu posso fazer terapia, passar por um processo terapêutico? Em qualquer ocasião, sabe? Se eu senti, eu tive um diagnóstico médico, eu tive uma dor, mas eu não sei o que, eu estou sentindo que estou sem energia, eu estou sentindo mais irritada, eu estou sentindo dificuldade nas relações, na prosperidade, eu não consigo um emprego. Todos esses problemas estão relacionados com energia. Então, na terapia, a gente pode trabalhar isso. Uma coisa que eu gosto muito de falar é que tem gente que vem na terapia uma vez, não aconteceu nada, não aconteceu, eu não consegui nada, não sei o que, e a pessoa queria que fosse mágica, não é. Sabe, às vezes a pessoa está anos com energias densas que deixou,
né, e não limpou nos seus chakras, atrapalhando eles de fluir a energia. E aí ela quer que amanhã ela esteja bem. E uma coisa que eu deixo bem claro, para transmutar, limpar energias muito grossas e densas, leva um tempo. Você teve anos para acumular e quer amanhã que se limpe. Não vai acontecer, não é assim. É como se fosse doses homeopáticas para ir limpando. E aí a gente vai limpando primeiramente, transmutando. Depois a gente vai aplicando novas energias para ficar no lugar positivas, equilibrando chakras. Se precisar de uma cirurgia energética, tem uma energia muito densa, né, o terapeuta ele vai fazer isso e você vai ficar muito melhor, né? E aquele problema que você tem vai se melhorar. Outra coisa que eu gosto muito de falar também nos meus atendimentos, que é umas queixas que chegam. Ai, Marcela, eu fiz terapia, parece que piorou o problema, estou mais irritada ainda. Ai, ai, que estranho, parece que a dor aumentou um pouquinho. O que que acontece? Às vezes a gente, quando está aplicando energia, energia como um remédio, né? Veio para curar, para resolver. Então, o que acontece? Vai ter efeitos. Eu costumo dizer como exemplo, sabe uma casa que você quer reformar? Você fala assim, aí você pensa na casa já reformada. Eu quero a casa assim, desse jeito, com azulejo assim, com teto assim, com janela daquele jeito e vai só fazendo o projeto e vê a casa linda. Então, quer dizer, né, você pensa assim, já vou ver minha casa linda, não vai. Quando você vai reformar, é um quebra-quebra, é um derruba, e aí parece assim que você está, ao invés de querendo reformar, destruindo tudo, derrubando tudo. É a estrutura que você está mexendo para que depois fique linda, preparando, né, descascando às vezes uma parede que aquele reboco já não tá legal, não adianta pintar, não vai ficar bonito, e aí você vai descascando todo ele para passar um novo, e aí você passa uma tinta que vai ficar lindo, né? É você tirando a janela e pondo uma nova. Então, para que a gente conserte a nossa casa, existe uma bagunça antes, uma reforma. E aí a pessoa, às vezes, está com problema no cardíaco, começa a sentir muita raiva, começa a ficar muito, sabe, irada. Calma. É nos primeiros dias. Depois você se sente maravilhosamente bem. Isso eu posso garantir, né? De tantos atendimentos que eu já fiz dessa forma, melhora. Depois você vai ficando bem, vai ficando tranquila, porque a energia que você sentiu de dor a mais ou mais irritada foi porque a energia começou a querer tirar para fora e você viu. Porque estava aquilo ali dentro te fazendo mal, mas quietinho, né? Como um bicho, quietinho, escondidinho, de repente, pum, explode. E quando explode é para ir embora, limpar e vazou, né? Então, os efeitos da energia no começo não é muito legal. Para algumas pessoas, não é todas, tá, gente? Algumas não têm essa sensibilidade de sentir isso, mas algumas têm, né? E terapia, ela serve para vários casos, tá, gente? Para muitos casos, a terapia vem para nos ajudar mesmo. Então, gente, eu vou ficando por aqui. Vou deixar essa live salva, né, para que outras pessoas que não puderam estar no momento, que hoje até no projeto La Liga também o povo tá lá com o meu colega Rodrigo, né, na atividade dele, nem chamei porque, né, não vou atrapalhar o bom funcionamento do projeto, mas eles também com certeza vão querer ver essa live, até porque eles também participam das minhas atividades lá. E eu falo muito sobre essas energias, sobre os centros de poder que é o nosso chakras, né? Então, quem quiser rever essa live, pode rever para entender alguma coisa que às vezes quer entender, quer passar, repasse, beleza, ajuda muito a outras pessoas a entrarem em contato
com o que elas podem fazer na terapia, como que é a terapia, o que que a gente tem que trabalhar no nosso organismo, né, que são as energias, né? Então, passe para o pai, para a mãe, para o sobrinho, né? Passe para o primo, para os amigos, né? Quem vocês achar que precisa dessa orientação, passe para que conheça também o meu trabalho, que aí a gente vai fazendo essas pontes e ajudando outras pessoas a chegarem, né, também na terapia. Tá? Não, terapia não tem contraindicação. Terapia, como eu disse, serve para criança, serve para o adulto, para o idoso. Claro que no idoso eu tenho que ter cuidado, não vou aplicar minutos demais, uma energia que pode fazer o idoso ficar até mais fraco, né? Porque a energia é muito forte. Eu vou ter uma intensidade para a idade dele que ele melhore, fique bem, né? Na criança, né, análise comportamental é muito diferente, por exemplo, se eu for fazer diferente com um adulto. Então, existe sim, né, uma forma adequada para cada um, mas a energia é a mesma, o cuidado, o amor, o carinho, né, que a gente tem. Eu falo que quando alguém melhora na minha terapia, fala assim, Marcela, eu resolvi meu problema financeiro. A energia no plexo solar resolveu, porque a gente não só aplica no plexo, já trabalha todos, mas sempre pega aqueles pontos mais que a gente percebe que precisa de energia, ou que precisa tirar energia, porque tem muitos que é superativos, né? E aí a gente vai trabalhando. E quando a pessoa chega para mim, resolvi meu problema financeiro, resolvi, Marcela, não sinto mais aquela dor, Marcela, minhas energias não sinto mais fraca, estou muito forte. É como se eu ganhasse um presente, sabe, gente? Porque eu vi a pessoa conseguindo aquilo que queria, né? Aquela pessoa que chegou para mim e pediu ajuda, pediu um socorro, ela conseguiu. E a terapia não depende só do terapeuta. O terapeuta vai ajudar com as energias, com as análises, né? Vai conversar, às vezes, mostrando um caminho, mas no fundo a responsabilidade não é só do terapeuta, até mais da pessoa. Que ela se abra, que ela se permita, que ela se entregue à terapia, para que quando ela sair dali daquela sessão, ela realmente conseguiu receber essa energia, né? Porque se ela se fecha e não consegue, não é culpa do terapeuta. O terapeuta estava ali, né, aplicando energia, mas se a energia vai e ela repele, né, o que nós podemos fazer, né? Então a gente também vai trabalhando essa pessoa que está repelindo, olha, calma, vamos tranquilizar, vamos respirar, né? Vamos ouvir uma música que nos relaxa e aí a gente vai trabalhando para que a pessoa também ela consiga receber e não repelir nessas energias. Mas o primeiro passo para que a terapia dê certo é você se comprometer com você, falar, não, eu sou a prioridade, então eu vou permitir que a energia entre, estou aberta e se relaxe, né? E aí as coisas vão acontecendo. Meus amores, agora eu vou me despedir de vocês, espero que essa live tenha sido esclarecedora. Eu vou trazer outras lives, mas ainda eu vou marcar um dia certinho para trazer essas lives, horário, que mais pessoas possam estar presentes, né? E com assuntos bem mais aprofundados. Hoje eu preparei um assunto rápido só para eu poder estrear, né, o café terapêutico, que fala muito, né, de estimular as energias, né? O café é estimulante, né? Uma delícia, né, gente? Café de manhã. E aí eu tinha o sonho de trazer a live com esse nome, Café Terapêutico. Sempre me chamou muito a atenção esse nome, né? Então, meus anjos, fiquem todos bem, tá? Ótimas energias. Eu vou trazer muitos assuntos, eu vou trazer exercícios para a gente fazer junto, né? Eu vou trazer muita coisa interessante para que a gente trabalhe junto, tá bom, meus anjos? Beijo.